Olá, bom dia. Bom dia. Estamos aqui na casa do seu Portela, em Governador Eugênio Barros. Seu Portela, você é de origem de onde? Eu sou filho de Eugênio Barros. A minha geração ela é meio complicada, porque Eugênio Barros era município de Caxias. E eu nasci num povoado por nome Espírito Santo. Na época, é município de Eugênio Barros. Aí vem Socorro, que na época era Bacupari, tem o Pé do Morro, que hoje é governador Luiz Rocha. Nós temos também onde é Espírito Santo, hoje é senador Alexandre Costa. Então a minha geração é assim, meio tripla, né? Porque eu nasci no município de Caxias, mas sou filho de Eugênio Barros. Depois passou a emancipação. E sua vinda do Espírito Santo, porque você conhece bastante a história do Socorro, né? Conheço. Do antigo Bacupari. Isso. Então, como foi que você teve conhecimento dessa história do Socorro? Olha, quando eu vim de Espírito Santo para Eugênio Barros, que na época era Criuli do Macário, depois passou a emancipação e tal. Bom, o Luiz Bandeira, que é o nosso primeiro educador, para mim foi uma pessoa que é um marco na minha vida, foi o Luiz Bandeira Bezerra, que era um educador, era um professor, ele morava lá em Senador, lá em Espírito Santo, e ele fez uma seleção de crianças, na época com 10, 12 anos. Nós tínhamos um time de futebol na época, e ele gostava muito de incentivar a gente. Aí ele trouxe, na época, 14 crianças para fazer um teste, que era aquele exame de admissão, aqui na escola de Governador Eugênio Barros. E eu vim para cá. Passei em quarto lugar, quer dizer, fui o quarto escolhido, aí ficou 10, os 10 classificados. E eu morar na casa dos políticos, né, que eram os vereadores da época, né. Eu fui morar na casa do Zé Cunha, aqui na avenida ali em frente à casa do seu Pedro Cunha. E ao lado era a casa do seu Miguel Cunha, que é o primeiro prefeito, não eleito, porque o primeiro eleito foi o Abreu Sobrinho. Bom, e aí fiquei em Eugênio Barros e me adaptei aqui. E vinha toda vez, vinha a pé. Aí passava no Bacupari, que era o Socorro de hoje. Vinha comigo o Adaías, vinha o seu Luiz, filho do seu Isaías. Então aquela turma toda, nós se uníamos. O Zé de Ouro. Então eu tenho lembrando desses meninos. Aquele menino que é o pai da Terezinha, que é a esposa do seu... Você quer falar do Sindô? O Sindô, olha só, Sindô também. Então essa galera lá de Socorro, nós até brincávamos, quando falava Bacupari eles não gostavam, porque botaram o nome de Socorro e achava muito bonito. Agora quando falava Bacupari, eles não gostavam, porque Bacupari é uma fruta, porque tinha muito naquele açude velho que tem ali, né, na saída da atriz dela, e ali a gente parava, comia, chupava aquela frutinha azedinha, gostosinha, né? Então o Bacupari tinha muitas árvores ali. É que nem o Criuli, Criuli é uma árvore, existia muito aqui em Eugênio Barros, por isso o nome Criuli, é uma árvore. Ainda existe um pé até hoje aqui na Pissá, só tem um. Incrível que pareça, né? O senhor sempre frequentava o Socorro, passava o dia, entendeu? Sim, fim de semana a gente ia para lá, a gente brincava muito. O seu Isaías sempre ele dava lanche para a gente. Então eu tinha essas amizades com os meninos de lá. Depois foi mudando, foi o pessoal do Zé Américo, né? Era o Marconi. E aí foi renovando a galera nossa, né? Nossa turma, o Dinamarca. E aí ficou o neto do Janjão. A amizade continuou. Com o Socorro, eu tenho muitos amigos lá, até hoje. E nos anos 60, diz que o Socorro era violento e tem até uma poesia, tipo um verso, que dizia que Espírito Santo é valente. Baixão do Coco é pior. Ainda existe o Pé do Morro, o Socorro, e o Caracol. Pé do Morro e Caracol. Esse é um poeta, cantor, compositor, Dominguinhos. Ele lá do Socorro, entendeu? Hoje ele mora em Teresina, já gravou vários discos. Inclusive, agora em setembro eu estive lá, gravei o show dele, né, de 80 anos. Olha, rapaz. 80 anos, inclusive tem essa música que fala. Olha só. Que fala nesse Santo refrão é aí. valente, Baixão do Coco é pior. Ainda tem o Socorro, Pé do Morro, Caracol. Aí existe, tem uma história que diz assim, mulher dá com o marido, fica tudo tudo incendeira, fica toda incendeira. Era incrível mesmo isso aí. Então, o Dominguinho, nessa época, era bem jovem, e ele já fez, isso pegou,
Isso foi décadas e décadas. Agora ele fez a música. Eu achava... Ele gravou em estúdio e tudo. Incrível, né? Eu tinha até um senhor de lá do Socorro, eu não esqueço o nome desse homem. Ele era na época da política. Ele tinha umas poesias dele, umas músicas que ele fazia na época dos candidatos, né? Aí ele tinha uma música que falava do João Barros. Ele tinha uma música que dizia assim, ó, o João Barros prometeu fazer um posto lá nos Pretos. Os Pretos eram um povo que morava ali perto do açude, né? Era a Rua dos Pretos, ali na Trizidela. O João Barros prometeu fazer um posto lá nos Pretos. Passaram 4 anos, até hoje não tem um feito. Aí ficou aquela melodia que no final diz assim, ele foi apelidado de João dos 4 buracos, ele fez 4 poços e nenhum deu água. Então existia esse lado descontração, talvez, ou político mesmo, não sei. Deve ser o Zequinha que gostava de fazer esse tipo de coisa. Ah, ele era um compositor de tanto, aquele camarada. Ele improvisava rapidinho uma música. Na época da política, ele era o principal para fazer música, os candidatos. O Zequinha, ele hoje é falecido. Ele já faleceu, né? Faleceu. Ele faleceu acho que no ano passado. Eu sei que quando eu vou no Socorro, assim, às vezes muita gente vem falar comigo. Às vezes eu não lembro mais assim, daquele tempo, porque, você sabe, quando eu saí daqui, em 76 eu viajei para Brasília. A minha história é complicada, assim, é muita coisa. Minha história, se fosse fazer uma novela, dava um bang-bang, sei lá. Porque, não que eu seja uma pessoa que foi uma pessoa violenta, é porque divida-se um conhecimento, porque eu tenho muita facilidade de entender uma coisa. Se eu te falar para o senhor, se eu conversar comigo, a minha memória é muito fértil. A minha mãe faleceu em 58. Eu ia completar 3 anos, eu morri em maio, eu ia completar 3 anos em setembro. Mas eu lembro do dia que a minha mãe morreu e lembro da tortura que eu sofri com a mulher que é a minha madrinha, que me levou para um povoado, chama por nome, há mais tempo, município de Bacabal. Naquela época não tinha estrada, existia muita malária naquele setor, e aquilo ali me deixou marcas, que até hoje. Mas eu não cheguei a relevar contra ninguém. Eu sempre procurei fazer o bem sem olhar a quem. O que era bom naquela época, né? Por exemplo, do Espírito Santo ao Eugênio Barros? O que era o atrativo? Porque você sempre estava vindo de lá para cá, daqui para lá. O que era o atrativo para você fazer esse percurso sempre? Olha, a gente na adolescência quer descobrir alguma coisa, né? Quando a gente é jovem, sonha, né? E na época que eu vim para Eugênio Barros, eu era um pré-adolescente e aqui foi a minha adolescência. Porque esse lado de eu gostar daqui, passear, gostar de Eugênio Barros. É uma cidade tranquila, que não tem muito movimento, e isso me faz muito bem. Mas na época, é porque vinha gente de todo lado. Meu amigo, aqui tinha tanta meninas bonitas que vinha estudar aqui em Eugênio Barros. Que aqui o povoado é grande, né? A região São Luizinho, Sendudé. Então juntava todo mundo, Pé do Morro, tudo vinha estudar em Eugênio Barros. Então, a cidade era cheia de alunos, porque o ginásio Bandeirantes funcionava 2 turnos. Aliás, 3 turnos, era um colégio bem... E aqui, a gente conhecia pessoas, e então a gente evoluiu, aquela época nossa. Chegou aí, você pode ver qualquer aluno daquele tempo, ele é uma pessoa expansiva, uma pessoa que tem conversas bonitas, como se ele fosse assim, um intelectual. Então eu não tenho essa dificuldade, então eu aprendi convivendo com pessoas da minha época que tinham sonhos, como muitos deles hoje são formados, nós temos muitos doutores daqui. Então Eugênio Barros foi um berço, vamos dizer assim, da sabedoria da época, né? Eles foram pessoas que não tinham maldade, né? Porque aqui você não via a violência que temos hoje nos grandes centros. Então as pessoas daquela época todas são pessoas civilizadas que foi naquele tempo. Então isso eu fiquei gostando porque eu tive apoio, tive a facilidade e eu aprendi muito com isso. Então são coisas que me deixou marca, que até hoje estou aqui. Viajei muito, conheci países, que eu morei na fronteira do Brasil com a Bolívia 5 anos, morei no Pantanal, na época de novelas, assim. Então, eu passei a conhecer o outro lado da vida. E aprendi tendo a igualdade social. O que é a igualdade social? É você conviver com pessoas ricas e pobres. Porque aqui existia pessoas que eram considerados ricos e não aceitavam um pau na sua casa. Mas nessa época, não.
todos nós éramos juntos. E assim eu me criei com esse lado social que eu preservo até hoje. Inclusive estou registrando agora, criando aqui no Eugênio Barros, uma associação da pessoa com deficiência e patologia, porque eu quero atingir todos. O que é patologia? Patologia não é doença, e sim uma deficiência, porque todos nós, seres humanos, temos medo, fobia. Não pode ver um delegado, uma autoridade, que aquela pessoa fica com aquela fobia, aquela ansiedade. E eu não tenho isso, né? Então eu estou procurando fazer justamente isso que vai me fazer o bem. E para todos nós, e é o que eu pretendo. Isso é muito interessante, a gente nunca pode deixar de lutar, né? Por esses objetivos. Né? E lá no Espírito Santo, né? Nessa época era muito violento, né? Era. Mas aí, como era a sua convivência lá? Assim, Olha, o Espírito Santo, o pessoal fala, é um lugar violento. Ó, naquela época, o povo vinha do Ceará para o Maranhão montado em animal. Conheço até gente que mora até hoje lá. Tem o seu Ademar, tem os filhos dele que moram aqui, é o João Ademar. Então esse povo, a família Martins, eles vinham a pé do Ceará para cá. Então que eles faziam aquelas roças aqui no centro Gonçalo, ali no município aqui, aqui essa parte de Socorro também. Então eles eram uns caras muito trabalhadores. Quando eles vinham para cá, eles vinham em animais montados. E lá no Espírito Santo tinha uma feira muito boa, que era movimentada. Então aquele troca-troca, né? Você sabe, quando tem troca-troca tem uma meia confusão, né? Como chama lá em Brasília, chama-se a Feira do Rolo, né? Então o Espírito Santo era assim. Não é que o povo do Espírito Santo seja um povo violento. O povo vinha de fora, aí fulano devia uma conta lá, não sei aonde, o cara vinha, pá, matava o outro. Era muito difícil ter um fim de semana para não ter uma morte, duas lá. E se tornou o lugar por nome violento. Não é violento. Incrível que pareça, o povo de lá ainda continua, porque Espírito Santo era assim, começou pela família Machado. E lá no bairro São Raimundo, hoje, era a minha família, a família Campos. Aí ficou a minha família Campos e os Machado. Eles construíram aquele povoado, mas sempre com gente trabalhadores, né, que era a família Machado, era construído tudo ali em termos de roças, comércio, tudo era a família Machado. Olha, o meu bisavô, que eu não conhecia avô, meu nome é Antônio Portela e Silva Neto, porque o meu avô era do Piauí. Inclusive dizem que ele é irmão do Petrônio Portela, que é o político piauiense, né? E meu povo veio de lá. O meu bisavô era de Lesbom Veloso, e daquela outra cidade, meu Deus, que eu esqueci o nome agora, era minha bisavó. Aí vieram para cá, e a minha avó teve a minha mãe já em Caxias. Aí ficou morando lá. E lá minha mãe conheceu meu pai, que meu pai era daquela descendência de Vaz, Buriti de Inácia Vaz. Então essa senhora, Inácia Vaz, era a bisavó do meu pai. E meu pai nasceu em Caxias. Aí o nome do meu pai José Vaz da Silva, né? E a minha mãe era Maria Raimunda. Não usou o Portela, porque na época não era casamento civil. Aí eu fiquei com o nome do meu avô. Então a minha herança, Portela, é do meu avô. Veio do Portugal, né? O Vaz. Isso, o Vaz veio de Portugal. Portugal, então isso. você... Pedro Vaz de Caminha, né? Praticamente. Então você deve ser parente dele. Isso. Descendente dele. Descendente desse. Inácia Vaz era uma índia, que meu pai é descendente do índio. Ela foi pega mesmo no laço, como dizia na época, né? Aí tem a cidade, perto de Timon, Buriti de Inácia Vaz, que era bisavó do meu pai. E meu pai foi criado aqui, em Caxias. Inclusive, a família dele, por parte de mãe, era descendente daquele povo ali do Riacho do Ouro, que existia um engenho d'água, do outro lado do Riacho do Ouro, que hoje é só mansões, né? Então aquelas terras ali eram da minha família. Então eu não tive o prazer de conhecê-la, toda essa família. Mas existem documentos da época. Não fui atrás porque ficou muito complicado para mim, devido latifundiários teve, né? Na época ninguém mexia com isso. Mas a minha descendência é bem conhecida, né? De um lado é Portela, um Vaz e Campos, que era o meu bisavô. É muito forte, né? Vaz com Portela, né? Isso.
Portela, no Rio de Janeiro, tem bastante, né? Tem até uma escola Tem a de escola música, de samba, né? mas Né? a família Portela, Portela. aqui no Maranhão, ela é Vargem Grande, porque são duas famílias, Portela. É uma do Ceará e outra do Piauí. A do Piauí tem 2 L, que é o meu caso. E a do Ceará só tem um L no Portela. Tá? Então, os 2 L tem em Vargem Grande. Tem aqui, com um L aqui, o município de Gonçalves Dias, no Centro Novo, que é... Gonçalves Dias é governador Acha, eu não lembro. Sim. Mas tem muito Portela por aqui. Só que não é os meus. Os meus é com 2 L. Interessante, né? Para poder, como é que diz, diferenciar, né? Isso. Uma família de Uma outra, família né? de Não, outra, essa é. daqui vai ser com É. L, parece assim, combinado. Não, Combinado, bota, né? bota a sua com L e bota a minha com 2. Isso aí. Então, quando eu vim para Eugênio Barros, aí o Luiz Bandeira fez essa pesquisa, né? Dos Portela. Inclusive, por isso que eu devo muito àquele homem, porque ele pesquisou a minha vida. Ele, quando eu vim para cá, o meu nome antigamente era Antônio Portela Neto, né? Quer dizer, não tinha o Silvio da minha mãe. Aí ele foi, não, vamos fazer assim. Vou pesquisar. Aí ele foi, Teresina, foi. Eu sei que ele pesquisou a minha descendência. E ele encontrou o Antônio Portela morando aqui, aonde ele tinha terra, aqui na cidadezinha Matões, né? Matões, que é o pessoal da Luz mora para cá. Então ele encontrou. Ele fez essa pesquisa e encontrou a diferença das famílias Portela. Ele que encontrou para mim. O Bandeira, eu conheci ele assim, já estava idoso, Já. mas eu não conhecia a história dele, né? É O muito potencial, bonito, assim. o potencial dele, né? Olha, ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, Culta, né? prestativa. Ele hospitaleiro, gostava. né? Moço, para a educação só tinha ele mesmo. É tão tal que a da Luz foi minha professora. Na época ela era moça e jovem. E ela vinha de férias, chegava lá no Espírito Santo, que ele morava lá. Ele casou com a senhora por nome. Falou bem aqui, Nazaré. Ela tinha filhos e ele criou os filhos dela. E com os filhos dele, dele era a da Luz, o Peron, o João Luiz, que eram os filhos do Bandeira, com a primeira esposa, que é a mãe da Luz. Quer dizer, da Luz, Peron, João Luiz, eram os irmãos dela. E da parte da Nazaré, era o Sebastião, a Betinha, e tinha mais uma que eu esqueci o nome agora. Então ele criou essa família, educou, todos eles eram bem estudados, devido ao esforço do Luiz Bandeira. Aí ele vem para Eugênio Barros. Na época ele veio para cá e ele começou. Então a educação de Eugênio Barros deve-se a Luiz Bandeira Bezerra. O senhor conheceu a professora Angelita? Sim, senhora. Ela faleceu agora. Foi. Angelita Nogueira. Ela me contou um episódio que ela também lecionava no Socorro, ia de animal para o Socorro e voltava. Rapaz, era muito cansativo. Era muito cansativo. Ela foi sua professora aqui, não? Não, na época que eu vim estudar aqui, ela já era idosa. As filhas dela que já estudavam comigo, a Josélia, o Osto, o Ortevan. Então ela já era... Mas ela sempre, todo fim de semana, sabe o que ela fazia? Cada ela tinha uns pés de manga. Ela varria aquilo tudo e chamava nós, alunos. Fazia um piquenique. Era a coisa mais linda, rapaz. A dona Angelita fazia aquela, com o maior prazer, que eles tinham um engenho de cana, né, na época, e a gente passava o dia naquela brincadeira, e se tornou, a gente fazia, eu ia para o Socorro, juntava a galera daqui para o Socorro, tudo a pé. Porque ela era professora lá, e juntava aquela turma do Socorro, senador. Então a gente tinha aquela convivência, que como eu falei para você, que a minha vinda para cá me entregou o quê? Uma grande família, que é a família que eu amo. Muita gente fala, poxa, tu é do Espírito Santo, tu não gosta daqui. A minha irmã cobra de mim. Poxa, que ele não gosta daqui. Eu disse, minha filha, por quê? Quando eu chegava aqui, a primeira coisa que eu olhava era uma violência. Tinha dia que eu chegava lá à tarde, teve era até a inauguração de uma escola que tem lá, Dom Pedro. Rapaz, tinha um jogo, daí eu fui, era bem em frente à casa da minha avó. Eu cheguei em casa, tomei um banho e tal, e fui assistir o jogo. Quando eu estou olhando assim, vinha 2 camaradas assim, com a faca na mão e outro com um pedaço de pau. Não, e vinha um com pau e outro na frente e outro atrás, né? E o Josias, que é irmão do Elias, estava cortando carne de porco. E o cara olhou assim, ele descodou, ele soltou aquela faca e ele pegou a faca. E
cacou na coceira do outro, cara. Bem assim, perto de mim. Foi o segundo assassinato que eu vi na minha vida. Aqui dali me deu uma revolta, que eu voltei para casa e falei, pai, eu quero ir embora agora. Foi, eu não me lembro dessa cena. Eu quero ir embora daqui agora, pai. Por quê, meu filho? Que foi que eu contei? De ver aquela violência tão cruel, tão fria, rapaz. Todo mundo se divertindo vendo futebol e acontecer. Teve outro caso, mesmo idêntico, que naquele tempo ficou falado que o Espírito Santo era violento, que matava um à tarde e deixava o outro amarrado para matar pela manhã. Essa história eu te conto ela também, como foi. Então são coisas assim que me marcou lá, de eu não gostar de ficar, porque eu não suporto a violência assim. Eu era um tipo de uma pessoa que eu não suportava que... Paz e amor, né? Era, mas eu não suportava um bater num... Eu era pequeno, mas eu queria encarar aquela pessoa. Era um comportamento que eu tinha. Mas Deus me tirou isso, graças a Deus. Eu não tenho esse lado mais não. Mas eu era muito estranho, porque eu não suportava ver uma pessoa agredir um velho, aliás, um idoso, um bêbado. Teve uma cena aqui uma vez que você conheceu o João Firmino. Conheci. Pois é. Aí não gostava de um revólver assim pendurado. Assim, isso, exatamente. Uma vez ele estava jogando sinuca, e aquele Antônio Preto que tinha aqui, estava bêbado, coitado. Nesse tempo era bem aqui onde é a casa pequena hoje. Tinha um bar. E eu vinha da escola de manhã, tinha que fazer educação física. Vinha a turma de aluno. E gente, a novidade tinha uma sinuca, uma coisa assim. E ficamos ali parados olhando. O Antônio Preto está aqui, cochilando. E o João Firmino foi jogar. Isso aqui dele bateu bem nele. E ele errou a tacada. Meu amigo, ele pegou aquele taco, pá, na cabeça dele, quebrou o taco. Vai dormir na tua casa, nego, sem vergonha, tá, aquela coisa. E eu peguei aquele pedaço de taco e não caminhei nele, rapaz. Meu amigo, ele disse, rapaz, que isso? Que nós éramos amigos dentro de infância. Que isso, rapaz? Sei o que eu digo, rapaz, como é que tu faz? Depois eu não ia agredir o cara, e ele com o revólver na mão. Poderia até me matar, né? Poderia sim, com certeza. Mas não aconteceu. Então, graças a Deus. O Genibaldo foi muito atrativo para você. Foi nessa parte. Porque eu era muito carente, que é uma pessoa que perde a mãe com 2 anos de idade. Fico falando uma pessoa muito carente. Inclusive, quando eu morava em Brasília, tinha uma senhora que quando conversava comigo, ela olhava para mim assim e falava, ela é psicóloga, né? Seu Antônio, você é muito carente. Eu digo, sim, porque eu não tive família. E até hoje, eu estou com 68 anos. Para mim dormir bem, eu tenho que botar a mão assim, ou pegar na mão da minha esposa, ou eu ficar assim, ouvindo ela aqui de pertinho. Aquilo eu durmo. Se não tiver aquilo, eu fico me enrolando para um lado e outro. Até hoje. Não daria para você, pro senhor viver sozinho, né? Não. Acho que você sobreviveria. Aquela carência continua até hoje de vida. Eu não tive o colo da minha mãe. Eu sei, você precisa de uma energia, entendeu, positiva para poder sobreviver. Olha, você vê, hoje eu adquiri essa doença que eu tenho, adquiri em hospitais. Foi lá em São Luís, não vou botar o nome do hospital porque não pega bem, né? Mas eu passei 30 dias sem dormir. Você sabe que no hospital ninguém dorme. E aquilo foi ressecando as lágrimas dos meus olhos. Aquela lágrima foi secando e o médico constatou que eu adquiri uma bactéria. E até hoje eu tenho essa sequela, o senhor está vendo aqui. Foi devido a essa... Aí descolou a retina dos 2 olhos. Estou em processo de transplante, estou ainda aguardando, né? Vai dar certo, mas é uma coisa assim que eu ainda me toca. Eu não gosto de contar essa história porque ela me tocou muito devido... Assim, não me tirou o equilíbrio. Continuo mesmo de sempre. Às vezes até mais, porque eu estou vendo o outro lado da vida, né? Porque eu comparo a vida como uma moeda. A moeda tem 2 lados, mas a gente só vê o valor daquela moeda. Você não vê o outro lado. A nossa mão, nós olhamos muito aqui, não é? Aqui nós só coça. Porque nós não estamos... Então, hoje eu vejo o outro lado da vida e eu vejo que a história da Bíblia, ela é essa história. Nós temos que ver os 2 lados, como ele funciona. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, no livro do Tessalonicenses, porque os tessalônicos eram as pessoas ricas, mas eles eram civilizados. Outros eram ricos, mas eram orgulhosos, né? E o apóstolo Paulo chegou nessa cidade, pregou o evangelho, e ali ele conheceu pessoas que sabiam o que é o amor.
das igrejas da Bíblia Sagrada, você pode conferir em todos os livros, que a igreja que mais Paulo amava era os Tessalonicenses. Você vai ver como é, porque as outras tudo ele era odiado. Devido ele não ser, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E quem era Saulo? Um perseguidor, né? Então a história de Paulo é muito semelhante à minha, à nossa, se nós quisermos, né, aprender. Porque eu aprendi muito convivendo com a natureza. Porque a natureza, irmão, é a nossa mãe. A natureza faz parte do espírito do ser humano. Ó, o índio, a cultura do índio é o quê? A natureza. Dali é que sai tudo, a sabedoria dele. Eu estou vendo a Constituição hoje, aquele debate que teve ontem, muita gente vibrando, derrubou o governo e tal. Gente, que falta de conhecimento, falta de estudo, falta de tudo ali. Ó. Por quê? A Bíblia Sagrada ela nos mostra tudo isso aí. Nós temos que amar primeiro a natureza. Você pode observar os pássaros. Eles vivem de comer o que tem na mata, né? É, exatamente. Então, e nós? O que a gente faz? Corta aquela mata, expulsa os passarinhos para lá. É. O índio é a mesma coisa. Antes do Brasil ser descoberto, como fala na história, já existia índio. Eles eram o dono. Então, dali ele tirava tudo. O que aconteceu? As indústrias, por exemplo, farmácia. Ela vai aonde buscar remédios? Lá no mato. É, exatamente. Eu morei 5 anos no Pantanal, da minha vida, veja só. Eu morava em Brasília. Em 88, eu estava de férias, trabalhava na companhia de energia. Estava de férias, eu vou conhecer o Pantanal. Comecei a olhar no mapa. Eu quero conhecer esse lugar bem aqui. Uma cidade por nome Poconé. Ela é da idade de São Luís. São Luís é de 1612 e ela também. Só que ela é de janeiro. São Luís é de setembro. E lá, meu amigo, eu conheci o que é amar a natureza. A descendência de lá é o negro, o índio e o branco. Qual o branco que foi para lá na época? Marechal Rondon. Mas não era branco, ele era moreno. A descendência dele era negra, né? Então ele foi levando o quê? O telex, que não existia na época. Então ele fundou, ele criou e viu essa cidade, que lá era um desembarque de escravos. Clandestino, como se fosse hoje a máfia de hoje. Lá desembarcava aqueles negros para trabalhar. Mas com respeito à natureza, com respeito. O povo de lá são ricos, que eu digo rico é a pessoa que tem 10 mil, 20 mil cabeças de gado, e anda com o senhor, está aqui sentado comigo. Até hoje eu moro aqui, mas eu recebo a ajuda deles. Você acredita nisso? Tem amigo meu que disse, olha, eu fiz um pix para ti. Tu é uma pessoa que trouxe alegria para nós. Eu tenho muita... Minha filha foi para lá em 88, até hoje ela mora lá. Ela é cidadã poconeana. Ela foi pequena, eu tenho ela e essa aqui de 13. Ela lá tem 44 anos. Mas ela não quis mais voltar para cá. Lá ela tem família, trabalha numa empresa grande. E a minha neta, já a mais velha, filha dela, trabalha também, já no Magazine Luiza. É uma cidade pequena, mas tem de tudo. Quando eu morei lá, tinha 6 agências bancárias. Então lá eu aprendi a conhecer a natureza, olhando a dipirona, a penicilina, a benzetacil, tudo aqui, plantinha. Remédio para tireoide. Eu tinha um problema de tireoide. Lá eu me curei comendo um hortelãzinho que tem lá. Então eu aprendi com a natureza. Aprendi a me alimentar. Porque o alimento, para nós, ele tem que ser original, como diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 14. O senhor pode abrir sua Bíblia, que o senhor vai ver o que Deus quer que a gente come, não que a gente destrua. Exatamente. Pois foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Muito obrigado. Eu agradeço também. E até a próxima. Até a próxima.